Desde 1996, o Grupo Flora Brasil constrói um mundo mais sustentável. Inovação e desenvolvimento foram motivações para o engenheiro agrônomo José Rafael da Silva, autor da proposta que edificou o Grupo Empresarial Araguarino, que se orgulha em atuar em vários estados brasileiros e também em outros países da América do Sul, África e Europa. A gente falar um pouco a respeito da história do Grupo Flora Brasil é bastante gratificante porque é um trabalho desenvolvido aí ao longo de 36 anos. Na realidade, embora o grupo tenha sido fundado em 1996, a gente efetivamente começou o trabalho em 1985. Então esse trabalho ele foi num crescendo, né, foi uma necessidade efetiva que num período que praticamente não existia nenhuma norma para determinadas coisas, exemplo, até para a própria produção de mudas, né, e produção de sementes, as normas eram muito, ou não existiam, ou então eram muito abertas, né. Bom, a respeito de nosso trabalho básico, que é melhoramento genético em maracujazeiro, ou para maracujazeiro. Há 30, 40 anos atrás, né, os trabalhos de melhoramento no Brasil como um todo eram muito incipientes. E, especificamente falando de maracujazeiro, uma planta que tem uma série de particularidades genéticas e que precisava de um tratamento muito especial para que ela não fosse sempre piorada. Ou seja, quando a pessoa faz o melhoramento na propriedade sem conhecimento de genética da planta, a tendência é que ele faça um pioramento. Nós usamos esse termo, né, entre aspas, né, pioramento, para significando efetivamente que ao invés de melhorar, piora. Então, no caso de maracujá, isso é 100%. Né? Ou seja, ao invés de você melhorar a planta, você vai piorando. Isso era uma verdade. Né? Ao longo do tempo que o produtor ia tentando fazer seu melhoramento, ele ia efetivamente piorando a sua planta. Piorando em termos de tolerância a pragas, em termos de rendimento industrial, em termos de espessura de casca, enfim, todos os principais atributos que o fruto precisava ter e a planta precisa ter, ele ia piorando. Nós começamos esse trabalho em 1985 e ele foi base efetivamente, né, da indústria para que alavancasse a cultura do maracujazeiro. E esse trabalho foi um trabalho pioneiro, né? Embora ele já existisse, evidentemente, né? O Brasil tem toda uma tradição, né? Tem uma série de mestres e professores que são famosos, né? No Brasil todo. E esse trabalho, já evidentemente, ele já existia, mas ele era incipiente. O professor na universidade, né? Ele tem, evidentemente, que dar aula, ele tem que preparar, ele tem que fazer pesquisa com todo mundo, etc. Então ele não pode dedicar 100% do tempo dele a, por exemplo, melhoramento de uma cultura. E nós podíamos fazer isso. E efetivamente foi montada uma equipe relativamente grande, né, para que fosse feito esse trabalho de melhoramento. Então ele começou em 85, a partir de 87, 88 ele já tinha frutos, né, a gente já, literalmente, né, falando, né, a gente já tinha números para mostrar que aquilo era efetivo e a partir daí a gente foi ano a ano, que o melhoramento é uma coisa muito demorada, né, e ano a ano, até o final dos anos 90, quando nós conseguimos já fixar uma variedade. Então, meados de 90, dos anos 90, né, para 2000, a gente começou a trabalhar também com outra variedade, que é a variedade para mercado in natura. Então são coisas diferentes. Uma variedade que era para a indústria, ela já estava bem trabalhada já no início dos anos 90 e foi sendo melhorada. Em meados de 94, nós tínhamos já bem fixado o material para indústria, né, com a característica de rendimento industrial, produtividade a campo, né, e isso já significou muita coisa para as indústrias de um modo geral. Ou seja, a indústria saiu de um patamar de rendimento de 27%, 25% às vezes, e um BRICS que dificilmente chegava em 12%, né, para alguma coisa, um rendimento de 37%, 38%, já beirando 40%, e BRICS de 13%, 14%, em algumas ocasiões até mais do que isso. Bom, isso alavancou muito, né, a indústria como um todo, ou seja, saiu daquele patamar, daquela mesmice, daquela dificuldade para uma outra visão. E da mesma forma a gente começou a trabalhar também
com uma variedade para mercado natura. E isso, evidentemente, né, motivou esse tipo de trabalho. Ele era mostrado sem nenhum problema, né, todo o congresso de fruticultura, todo o simpósio de maracujá que a gente participava, a gente mostrava aquilo, né? Não tinha segredos, né? Não era uma coisa, por ser uma empresa particular, que tinha segredos, não, era possível mostrar. E isso significou bastante para a cultura como um todo, que motivou, trouxe motivação, né, para outros pesquisadores, outras equipes, trabalharem com a cultura. E rapidamente, né, já nos final dos anos 90, né, próximo do ano 2000, nós já tínhamos variedades ou híbridos lançados no mercado, já com registro do Ministério, com tudo aquilo que precisa ser uma variedade de respeito, né, e tratada como tal. Nosso trabalho continua, né, o trabalho de melhoramento nunca para. Nós estamos trabalhando hoje, já inclusive com uma parceria com a Embrapa, num maracujá de casca roxa, e outras, inclusive um melhoramento para o FB200, um tipo de fruto mais uniforme. É bom lembrar que o Brasil, né, é centro de origem, né, de maracujá e não tinha tantas espécies sendo utilizadas. Então hoje a Embrapa entrou também no circuito, né, e ela faz um trabalho excelente já de lançamento de variedades. E a gente faz parte desse trabalho da Embrapa. Então a gente é conveniado, licenciado com a Embrapa para dar tratamento, produção de sementes, produção de mudas das variedades dela. E nós temos as nossas próprias também para que a gente esteja no mercado com aquilo que o mercado está procurando. E especificamente nesse momento existe uma carência de um material, de uma variedade de casca roxa, preferencialmente para consumo in natura. Diversificando seus negócios ao longo dos anos, o Grupo Flora Brasil teve sua primeira atuação no fornecimento de sementes e mudas frutíferas, com ênfase na cultura do maracujá, onde desenvolveu as variedades FB200, conhecido como Yellow Master, que atende o mercado de frutas frescas com belos frutos grandes, ovalados e com cascas grossas, próprias para o transporte das cargas para os ceasas de todo o Brasil. Outra variedade de maracujá, a FB300 Araguari, mundialmente conhecida pela rusticidade das plantas e qualidade excepcional dos frutos, foi desenvolvida para atender o mercado industrial de sucos, ajudando a colocar o Brasil no topo do ranking de países que mais produzem o fruto. Meu nome é Maílson, sou produtor de maracujá há 3 anos. Desde então já trabalho com a Flora Brasil, com os produtos dela. A gente trabalha aí com as mudas de maracujá deles do FB300 e FB200, onde nos garante aí, trabalhando com o FB200, uma qualidade de fruto ideal para trabalhar com produtos in natura, e trabalhando com o FB300 a gente também garante uma qualidade de peso e blix do FB300. A gente também tem uma satisfação muito grande de ter ali um acompanhamento com o pessoal do viveiro, está sempre prestando um suporte a nós. E as mudas, né, que a gente trabalha aí de FB300 e também do FB200, a gente não está encontrando aí dificuldade para estar trabalhando na área, porque ele está aí com uma resistência até boa, se comparando à pragas e doenças que a gente se encontra aqui na propriedade. Quando a gente começou a usar o composto da Flora Brasil há 5 anos atrás, foi a título de experiência mesmo, né? O Antônio veio propor uma experiência, a gente fez o primeiro teste, aí no ano seguinte a gente comprou para toda a nossa área e a ideia era substituir qualquer outra matéria orgânica, esterco de galinha, esterco de peru que a gente usava no passado. E a questão dos estercos, eles foram ficando de pior qualidade e muito mais caros. E eles são difíceis de mexer. É uma época que dá mosquito demais e juntava mosquito demais e tal. O composto tinha a vantagem de vir pronto. Ele, quando tinha algum cheiro, ele tinha cheiro de maracujá, então era uma coisa agradável, né?
ele não tinha dificuldade no manuseio, porque ele é muito homogêneo, muito uniforme. E aí a gente começou a colocar na área inteira e também comprar para os plantios, substituindo efetivamente o esterco de galinha, toda a matéria orgânica. E já tem quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E sentiu algum outro efeito além desse do manejo? Foi perceptível? Quando se faz a área inteira, você não tem um parâmetro de comparação, você acaba trabalhando no total, quer dizer, se houve e deve ter havido, você não tem parâmetro, porque primeiro a gente não está fazendo uma experiência. Quando você faz experiência, você experimento, você está controlando tudo que acontece e anotando e tabulando, é uma coisa, mas quando você faz a área inteira, você não vai tabular. Então eu não sei te dizer o quanto isso foi de ganho. Mas substituiu perfeitamente a antiga matéria orgânica que a gente usava. Aconselharia, recomendaria? Sim, claro, sempre recomendo. Agora, Araguari tem a coisa do tradicionalismo, né? É problema cultural. Eu acho que esse tipo de mudança você tem que estar aberto para mudança. Não é uma coisa que você vai adotar porque o vizinho falou. Tá? Mas é a coisa do hábito de usar matéria orgânica, esterco de galinha, essa coisa toda. Hoje peru não tem mais, né? Mas eu prefiro usar o composto. Olha, o histórico mesmo não tem, mas passa de 8 anos, de 8 a 10 anos que eu uso o produto desta empresa, aplico na minha lavoura, faço teste, comparação com outros produtos semelhantes, e já está com 10 anos. E nesse tempo, o que o senhor percebeu de progressão aí na lavoura do senhor? Eu percebi que só houve melhorias. Se tivesse piorado, eu já teria parado, né? Houve melhorias, estou feliz. Esse 2020 já preparo, após colheita, uma nova compra, uma nova aplicação desse produto, sem problema. É um produto fácil de aplicação, bem peneirado, bem limpo, filtrado, não tem caco de pedra, nada. Inclusive, os meus funcionários gostam de trabalhar com ele, que é um produto muito bem peneirado, fino. Recomendaria, seu Jaime? Sim, claro. Eu só recomendo coisas boas para meus amigos que me procurarem informações. Recomendaria, sim. O Grupo Flora Brasil segue sempre em contínuo desenvolvimento, trabalhando atualmente em novas variedades para atender também as demandas do mercado SAT, sem agrotóxicos, e o próprio mercado de frutos orgânicos. Ofertando mudas com potencial produtivo de 50 toneladas por hectare em média, o cuidado é destaque em cada etapa do processo. Desde o acompanhamento e desenvolvimento das plantas matrizes, o tratamento das sementes e a formação das mudas, além do melhoramento genético, o que garante às variedades fornecidas pela Flora Brasil qualidade superior, características definidas e garantia de origem e rastreabilidade. O trabalho começa na colheita e seleção dos frutos das plantas matrizes. A partir daí é realizada a extração da melhor semente, sendo diferencial para a distribuição no mercado de plantas com qualidade comprovada. O rigoroso processo de beneficiamento e o elevado padrão de armazenamento das sementes possibilita a obtenção de índices de germinação superiores a 90% e assim a melhor propagação por sementes com a logística de lotes para plantio a todas as regiões do Brasil e também para exportação para outros países. Uma a uma, as mudas também recebem tratamento especial, que garante réplicas das melhores matrizes desenvolvidas pelos viveiros Flora Brasil. Mudas de qualidade superior, com enraizamento profundo e elevada taxa de sobrevivência para plantio seguro no campo. Preparadas para o destino em embalagens apropriadas e acomodadas de maneira a reduzir o estresse da planta no transporte e ainda facilitar a distribuição com a ocupação de pouco espaço,
mesmo com um número elevado por lote. E o trabalho não para por aí. É a tecnologia que oferece destaque ao trabalho dos viveiros Flora Brasil, com o melhoramento genético das plantas, ampliando e permitindo o vigor e as características especiais das matrizes em todas as sementes e mudas fornecidas. A experiência consolidada, a estrutura de operações e logística e a destacada capacitação técnica habilita o Viveiro Flora Brasil também como um dos principais parceiros de produção das variedades de sementes e mudas da Embrapa, tendo esta importante validação de sua competência. O trabalho dedicado dos profissionais dos Viveiros Flora Brasil fornecendo sementes, mudas e assessoria técnica especializada é o que transforma diariamente o campo, fornecendo, além do maracujazeiro, mudas frutíferas das mais diversas espécies e também eucalipto. Os Viveiros Flora Brasil vêm tornando sua produção cada vez mais ampla e em franca expansão. Para facilitar a atuação e ampliar a rentabilidade de nossos clientes, o Grupo Flora Brasil colabora para a evolução da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, investindo em inovação. Desde 2001, desenvolvemos soluções ambientais de excelência, transformando resíduos em matéria-prima com a Lotus Soluções Ambientais. Entre elas, a extração de óleos vegetais, hidrolatos, tortas e farinhas para a fabricação de cosméticos, nutracêuticos e fitoterápicos. Usando tecnologias, o descarte da agroindústria é transformado em novas bases para a indústria cosmética, farmacêutica e alimentícia. Desde o processo de triagem dos resíduos, separação e processamento, a Lotus Ambiental se destaca ainda no fornecimento de insumos para pecuária e avicultura. A atuação da Lotus Ambiental ainda envolve todo o gerenciamento dos resíduos gerados nas agroindústrias, contemplando a coleta, o transporte, o tratamento e descarte adequados de resíduos. Com serviços de hidrovácuo e hidrojateamento, além da disponibilização de caçambas e contentores de resíduos, a empresa oferece certificação e rastreabilidade a seus clientes. Sem aterros e com o aproveitamento máximo dos resíduos, a Lotus Ambiental não somente garante o manejo adequado dos resíduos gerados nas agroindústrias, com foco no desenvolvimento de tecnologias para o beneficiamento, tratamento e destinação 100% sustentáveis e socioambientalmente corretas para estes resíduos. Com 19 anos de experiência, a Lotus Ambiental inicia um novo segmento de atuação, atendendo as indústrias em sua geração de resíduos classe 1, os quais não permitem reutilização. No entanto, a proposta é garantir o tratamento mais seguro e sustentável a estes resíduos, promovendo processos para seu reaproveitamento na geração de energia, o que colabora com o meio ambiente por não utilizar aterros e traz a segurança e tranquilidade ao gerador do resíduo, redefinindo o que era poluição em eliminação com resultado efetivamente sustentável. Com foco em revitalizar os materiais descartados no processo produtivo do mercado, a Ciclo Renovação foi criada como um centro de renovação de materiais, promovendo a expansão do ciclo sustentável do Grupo Flora Brasil e garantindo o equilíbrio ambiental de toda a cadeia produtiva da agroindústria. A partir do processo de compostagem dos restos vegetais das agroindústrias, a Ciclo promove a produção de materiais vegetais para a expansão da matéria orgânica do solo, aumentando a disponibilidade de nutrientes e retendo a umidade na terra. Depois de separados e tratados, resíduos de frutas, podas de árvores, soja, cana e cinzas são enriquecidos com estercos diversos e movimentados nas leiras a fim de se estimular a decomposição e formar um material orgânico de qualidade elevada para uso na cafeicultura, fruticultura, em hortaliças e pastagens. O material vendido a granel e ensacado está disponível no atacado e no varejo.
garantindo seu uso e benefícios não somente ao grande produtor, mas também na horta doméstica e plantas ornamentais. Completando 10 anos de atuação de mercado, Novo Ciclo é terra vegetal que avança na categoria de sustentabilidade pelo seu processo de formação, um termo a mais na cadeia de preservação criada pelo Grupo Flora Brasil, atendendo a todos os segmentos no beneficiamento, tratamento e gestão de resíduos para a construção de algo novo. O viveiro ele foi efetivamente passou a existir com esse nome em 1996, em função da necessidade de empresa multinacional que atuava no setor de agroindústria e que precisava efetivamente de uma continuidade do trabalho que ela fazia e que estava terceirizando. Então, nós assumimos, no meu caso específico, eu fazia a gestão desse processo como funcionário da empresa e passei a fazer a gestão como proprietário. E a partir daí a gente precisava efetivamente, né, de outras coisas para que a empresa evidentemente se sustentasse. E nessa situação a gente procurou agregar ideias, coisas novas, né, e necessidades. Então as indústrias da região elas tinham e ainda têm necessidades de gestão dos seus resíduos. E uma das coisas que a gente imediatamente incorporou foi a gestão de resíduos, mesmo porque é o seguinte, naquele momento a legislação ambiental começava a apertar um pouco, né, as indústrias para que elas ficassem legalizadas e elas precisavam de gente que fizesse esse trabalho. E nós nos colocamos nessa situação. E também com um propósito sempre, né, o propósito que nós tivemos sempre foi que as coisas, os resíduos, passassem a ser tratados como subprodutos, né? Então, jamais tratar um resíduo como lixo, ou seja, aquilo poderia ser útil de alguma forma em algum local. Isso foi de bastante efeito, nós tivemos bastante sucesso nessa condição, tanto é que hoje praticamente, né, nenhum dos produtos são tratados mais, aliás, nenhum dos resíduos, né, são tratados como resíduos, são tratados como subprodutos. Inclusive vários deles passando a ter valor, né, para as indústrias. Ou seja, uma coisa que a empresa gastava dinheiro para da destinação, hoje muitas vezes é o contrário, ela consegue receber algum dinheiro para aquele produto. Energia para a indústria é o desafio da nova década. O desenvolvimento industrial no país passa por esse desafio e a Biociclo Energia, empresa mais nova do Grupo Flora Brasil, nasce 100% dedicada a resolver este problema histórico. Produzindo energia verde e sustentável por meio de plantio e reposição contínua de florestas, a Biociclo Energia garante disponibilidade energética para a produção nas agroindústrias. A recomposição de floresta é um dos braços da empresa com foco em proporcionar florestas de eucalipto para médio e longo prazo, com supervisão, controle e qualidade máximas. A segunda vertente da Biociclo Energia está na produção de cavaco, gerado a partir da trituração em picadores da madeira produzida. As vantagens dos métodos produtivos da Biociclo Energia são enormes. Além da garantia de produção de matéria-prima por meio das florestas de eucalipto, o uso do cavaco de madeira como combustível de caldeiras, por exemplo, é alternativa de melhor atuação ambiental e economia financeira às agroindústrias. A Biociclo Energia promove assim o desenvolvimento ambientalmente responsável, contribuindo com a preservação dos recursos naturais do planeta e garantindo o máximo aproveitamento à cadeia produtiva do agro. Com os viveiros Flora Brasil desenvolvendo sementes e mudas para melhor produção no pomar ou floresta, passando pela coleta e tratamento de resíduos das agroindústrias com a Lotus Ambiental e a produção de composto com a Ciclo, além da produção de energia verde sustentável com a Biociclo Energia,
O Grupo Flora Brasil fornece soluções para todas as etapas do ciclo produtivo, da semente à semente, contribuindo de forma importante para a agroindústria 100% eficiente e sustentável. Auxiliando desde o aumento da produção no campo ao aproveitamento máximo da indústria, o Grupo Flora Brasil vem atuando de forma responsável e inovadora, com uma equipe capacitada e comprometida, colaborando com o meio ambiente e gerando resultados com sustentabilidade, transformando assim o mundo em um lugar melhor para se viver.